Graça e paz, amados. Nem todas as coisas na vida você pode pensar que é sorte, é fezada, porque assim, Satanás sabe o que é que Deus, algumas coisas, ele sabe o que é que Deus tem para ti, para o futuro. Então ele tenta te paralisar já quando você está no mundo. E eu digo isso porque quando era mundana, tinha uma amiga, ela praticamente, eu creio, né? Não sei se mas eu creio que ela era muito bonita. Ela é africana, mas ela trabalhava, ela não é angolana, mas ela trabalhava só para se mover com pessoas da alta eminência e tirar as informações dela, né? E ela não tinha me dito nada. Ela também trabalhava assim, pronto, fazia fotografias para tirar modas, essas coisas todas. E ela não tinha documento ainda naquele tempo. E por isso que eu estou a falar, quando tu sabes o que é que tu queres na vida, tu evitas a cometer agafes que um dia podem ser prejudicial para o teu futuro. Ela praticamente estava sempre no elenco. E um dia desse ela convidou alguém de um país de eminência para ver onde a gente estava, né? Para a gente sair. Então mesmo sair mesmo só à noite. Yeah. E esse indivíduo apareceu já com uma diplomata, todas as coisas. Pronto, eu também não tinha, ainda não tinha filho, essas coisas todas. Yeah, saímos, quando nós saímos, o senhor ficou encantado, blá blá blá, blá blá blá. Ela estava fazendo o papel dela, sempre fez o papel dela de tirar sempre as informações. Muito gira, mas ela também tinha mesmo pegada. Aquela rapariga tinha mesmo algo. As pessoas, quando olhassem para ela, era uma coisa irresistível. Yeah. E essa pessoa, já contei aqui algumas vezes, acho que uma vez ou ok. Depois a gente foi para casa, porque a casa dela era bonita, essas coisas todas, fomos para casa dela. E ele encantou-se comigo, cismou-se comigo. E já estava andando com uma diplomata cheia de dinheiro, essas coisas todas. Minha querida, você podia falar, não, fezada, eu sou jovem. Minha irmã, certas coisas, o Satanás te põe no caminho, é isca. E a gente passou a noite, ficamos a conversar, depois pronto, não foi mais para a minha casa, dormi já na casa dela, essa coisa toda. De manhã acordamos cedo, ela estava andando a dormir, eu acordei. Estava a ver ela beber boi de medicamentos, tirou uma mala, uma maleta pequenininha, tirar boi de medicamentos. Ei, eu fiquei essa de xixi. No meu coração, a falar com meus botões. Depois, na hora do pequeno almoço, eu falei nela, eu falei, ele está bebendo muitos medicamentos assim, porque ela pensou que eu já tinha me movi com ele. Ela disse, oh, esqueci de te avisar. Ele tem eu disse, oh, olha, minha querida, aquilo para mim foi um balde d'água, porque ela sabia a minha posição em que eu me encontrava. E eu lhe disse, oh, então tu sabes que ele tem o bicho, você não me disse nada, e você estava por cá, ele gostou, ele fez isso. Eu disse, imagina se eu me envolvesse com ele, como é que eu estaria agora? E eu vou vos dizer, minha irmã, e se eu cometesse aquela gafe, eu não sei onde eu estaria agora. Entendes? Ela tinha um propósito, mas depois também, ela também quase que se deu mal, né? Ela então não se deu mal, minhas queridas, vou dizer assim, porque já naquele tempo eu sempre soube o que quis, porque também sempre Deus enviava de uma forma ou outra, sempre enviava assim pessoas, tipo, tinha alguém, que ele era mesmo barão, bem pesado da alta casta. Ele me falava assim, olha, você é uma pessoa que tem visão, você é uma pessoa séria, você é uma pessoa que eu vejo também inocente. Continua assim como você está, não faz nada que essas outras estão a fazer. Eu falava, e esse sempre me falava isso. E eu não sabia, mas era Deus a usar essas pessoas, vou ouvir dizer isso. E ela depois teve a vida dela, não estava, depois mais tarde começou a se dar mal. Eu conheci alguém, um empresário, tinha tinha vida já. E ele queria mulher, queria ter mulher. Primeiro conquistou uma mulher, eu disse, não, eu não quero um branco. Eu disse, não, 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 não. E ele depois me disse, epá, se tens alguém, depois me dá aqui o link. E aí eu falei com ela, essa moça. Eu disse, você não tem documento, você está mal, essa coisa toda. Vou te fazer o link com alguém, vais casar.
vão ter a vida. Mas era, como eu conheci primeiro essa pessoa, ela sempre falava, não é verdade, você já deve ter, o branco, se ele te conhece e foi contigo para a cama, ele vai te falar mesmo, eu dormi com ela. E depois eu falou lá, conhece alguém, assim, eles fiz o link para eles conversarem, essa coisa toda correu tudo bem. Tanto até que eles depois casaram, ela recebeu o documento. A primeira coisa que ela perguntou nessa pessoa, nesse senhor, já tiveste relação com a fulana comigo? Ele disse, nunca, nunca. Já o conhecia há muito tempo essa menina, mas eu nunca tive com ela relação. Olha, ela depois, ela já me conhecia, né? Ela conversou com esse senhor, depois conversou com uma outra pessoa, ela disse, não pode, porque ela depois casou, ela viu a forma da forma que ele tinha financeiramente, de eu ter conhecido, não ter me envolvido com essa pessoa. Ela uma vez, dessa pois mais tarde, já depois de eu ter me convertido, porque depois daquela situação, desse diplomata que veio, que estava com HIV, e ela não me disse nada, tipo, era uma isca. Eu fiquei fria já com ela, pronto, ela ajudei a fazer o link, ela casou-se, teve a vida dela, depois saiu. Aí eu fiquei fria. Uma vez dessa, já depois de me converter, essa coisa toda, ter filho, eu fui pro salão. E no salão me encontrei com ela estava grávida, já ela me falou, business woman. Eu disse, na vida você tem que saber, eu vim de um lugar tenebroso, onde a vida para mim não era fácil. Eu sempre digo, se meu pai tivesse em vida, eu nunca seria uma pessoa que havia de emigrar, nunca, nunca, porque meu pai sempre foi um homem visionário, sabia o que queria, mas infelizmente, pronto, ele partiu cedo. Mas quando eu saí do meu país, saí porque tinha muita, como é que eu digo, muita concorrência, opressão, saí. Então você não sai do teu país para ir em outro país, sentar só tuas nádegas, mesmo ainda que você não está orando, não conhece Deus. Fazer besteira que você no teu país fugiste de deixar de fazer. Para ir no país ali eu fazer, estás a entender? É assim, que você vai conhecer, ver várias pessoas, vai ouvir várias coisas, vais ver várias coisas, as pessoas vais ouvir, isso aí vai te servir para o futuro. Por exemplo, agora, quando eu oro, pelas coisas que eu vi, também não vi muitas coisas, mas pronto, o que eu vi, acompanhei, muitas das vezes isso me serve no momento da intercessão. Orar, porque saber que essas pessoas serão pessoas más. Imagina você e é uma jovem, não tem filho, a pensar que tem o futuro para frente. Ele também não era assim muito mais velho, eu estava na fase dos 40 e tal, mas naquele tempo para mim já era mais velho. Ah, ele já vivia a vida dele. Ele trabalhava, era governante de um dos países. Você está vendo, ele veio praticamente apropriadamente com aquela diplomata cheia de dinheiro. Como quem dizia, eu vou comprar ela. E pronto, as pessoas estavam comigo, porque as outras meninas também eram bonitas. Imagina você vai, tinha envolvimento, podia ficar como não podia ficar, passava-me essa doença, ou talvez ter má reputação, tipo, ela quando foi com esse senhor que eu fiz o link de conhecer, eles casaram, foi por isso que ela depois recebeu o documento. Ela me disse, incrível, já falei com duas pessoas que te conhecem bem, e essas pessoas juraram de pé junto que nunca foram contigo para cá, mas é incrível. Eu dizia, a pessoa tem que ser assim. Tanto que ela já não me chamava meu nome. Sempre que ela me visse, eu falava businesswoman. Por que businesswoman? Porque você, quando te convidam para sair, para jantar, agora já não, desde o momento que eu me converti também, tive meus filhos, cortei todos os contactos. A pessoa tem que saber o que quer. Você não pode ser Maria. Qualquer lugar se der. Vai. Amanhã, minha irmã, o que Deus tem para ti é tão grande, tão limpo, tão puro, que você no princípio já se destruísse, já se destartalaste, já te espizinharam. Uh! E depois, às vezes, mais tarde, Deus já tem aquilo que Satanás estava a te dar para você se destartalar a tua vida. Mais tarde você consegue aquilo na oração, buscando, orando, trabalhando, tá vendo? Estando com as pessoas certas. Estão a entender? Mas as pessoas às vezes não pensam isso. Não é minha sorte, não é tua desgraça, é tua morte. Vai morrer, vai ter morte prematura, tá vendo? É por isso que esse mundo, vou repetir, anda a ser por causa dos seres humanos. Porque você
sabe a tua vida miserável. Você vai fazer as tuas coisas, quer vender cueca, tá aqui, vendi as minhas coisas. Quer vender roupa, tá aqui, vendi a roupa. Quer vender... Eu sempre dizia, eu faço tudo, vou vender, desde que não me vendo o meu corpo. Sempre fazia isso. Minhas irmãs falavam, vou vir aqui com o objetivo, que é isso, ok. Pego o meu dinheiro porque eu sempre tinha meus sonhos, mas também depois descobri que a minha família estava nem aí. Tudo que eu fazia, eu só pensava na minha família, ai, que ajuda a minha família, ai, que ajuda a minha família. Mas depois vi que eles estavam nem aí. Quando recebia o dinheiro deles, já não te ligavam para te falar obrigado. Até agora, nós temos um mau hábito na África também, né? Você manda achar dinheiro, quando o dinheiro chegar na mão, já não te liga, mas fulana, quando o dinheiro já acabou, lá estão te ligando, mas como é que tá aí, tá vendo? Também é triste isso. Só Deus, que Deus desperta o continente africano, desperta as mulheres africanas. Isso tem em toda parte, mas vejo muito na África. Agora não está para essas pessoas, é a primeira mosca que está para essa frente. É minha sorte! Minha irmã, não é tua sorte, é tua morte, porque aquilo que aquele senhor ou aquela senhora quer te dar. Se você confiar em Deus e ter força de vontade, pouco a pouco vais conseguir. Só que muitas das vezes você quer já um, dois, três, se meter lá o olho no corpo, quando te olhar você fica irresistível. Isso também é complicado. Que Deus nos abençoe.